Pois é, esse cabeça de ovo tá ficando isolado, eu acho é pouco. Bem, a gente ainda tem uma pessoa lá dentro que não é boa, que é o Gilmar Mendes e o Dino. Mas, só pelo fato de Moraes estar começando a ser isolado, isso já ajuda muito a gente. Preste atenção nessa reportagem, depois a gente comenta. Mas antes, siga um canal, é muito importante que você assista, comente e siga, que é a inscrição. Você não paga nada pra isso. Fiquem com o vídeo. Nós vamos a Brasília conversar com o nosso repórter Christian Costa, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi bastante criticado em virtude da decisão que suspendeu as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai por 90 dias. Uma decisão que ocorre depois da leitura de uma carta que foi justamente escrita pelo ex-presidente e foi lida pelo senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Christian Costa, muito boa noite. Seja bem-vindo. Cris, traz um pouco da repercussão dessa decisão do ministro justamente entre os colegas da corte, não é isso, Cris? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos no estúdio e também a nossa grande audiência. Paula, estamos em pleno recesso do Judiciário, mas o ministro Alexandre de Moraes continua provocando polêmicas aqui no Tribunal e em Brasília, no geral. Eu conversei com alguns integrantes do Supremo encarregado, Paula, logo depois de o ministro ter proferido essa decisão que diz respeito ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O clima entre alguns ministros aqui, Paula, é de perplexidade, porque nem todos sabiam dessa decisão que o ministro Alexandre proferiria com relação ao senador Flávio. Um deles, por exemplo, classificou essa decisão como precipitada. Foi o que eu escutei de um dos interlocutores deste magistrado. Um outro disse que viu, inclusive, exagero do ministro Alexandre em um momento que nós estamos falando de ano eleitoral. Paulo, um outro interlocutor também que eu conversei, de um ministro do Supremo, disse que, segundo este ministro, a decisão do ministro acaba por dar uma, abre aspas, munição para a oposição, algo que alguns dos ministros vêm evitando aqui. Um outro ponto, Paula, que gerou discordância entre outros ministros do Supremo é o que diz respeito à suposta propaganda eleitoral antecipada do senador Flávio. Ele tem pré-candidato à presidência da República. Isso consta na decisão do ministro Alexandre, que inclusive pediu para que a Procuradoria Eleitoral avaliasse essa possibilidade. Um dos ministros discordou, e muito, dessa questão específica, porque ele disse o seguinte: olha, o senador é pré-candidato à presidência da República, ele nem sequer registrou a candidatura em si para se tornar candidato, as convenções partidárias não começaram, ainda tem um tempinho para que isso ocorra. Então, justamente, não configuraria esta possibilidade. Então, Paula, essa é uma avaliação que, inclusive, não se restringe somente a uma ala minoritária do Supremo, uma ala que tem críticas ao que faz o ministro Alexandre e ao próprio o ministro Gilmar, os outros ministros, reverberou também nela do ministro. Reverberou de uma forma negativa entre esses ministros que disseram que o ministro Alexandre deveria ter pensado duas vezes antes de determinar esta decisão que suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro e, na sequência, também este pedido para que a Procuradoria Eleitoral avalie a possibilidade de uma eventual propaganda antecipada. Paulo, então repercutiu bem mal aqui nos corredores do Supremo, inclusive para ministros que nem sequer estão aqui, que estão viajando, que a gente sabe que tem um recesso do Judiciário. Paula. Estamos no recesso do Judiciário, mas não param aí as notícias, os bastidores do Poder Judiciário em Brasília, não é, Cris? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai repercutir um pouquinho essa informação que você nos trouxe, eu já volto com você, espera um pouquinho que eu já te chamo novamente, Cris. Eu vou jogar para a Fabi esse bastidor do Christian Costa, de que realmente não repercutiu muito bem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, alguns colegas entenderam que foi precipitado, hoje também acompanhei o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizendo que essa decisão pode beneficiar a campanha de Flávio Bolsonaro, principalmente na questão da suspensão do direito de visitas, pelo fato de ele ser o filho de Jair Bolsonaro, mas também o advogado do ex-presidente. Isso pode beneficiá-lo na campanha. É claro que a gente vai ter de acompanhar também os próximos passos. Daqui a pouco a gente vai falar também a OAB entrando com uma ação, né, justamente para questionar essa decisão do ministro Moraes. Fabi, mas quero te ouvir a respeito dessa decisão que repercutiu, claro, muito e tem impactos diretos na campanha do senador Flávio Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, ele age politicamente já faz algum tempo. E a gente já entendeu, já compreendeu que ele, politicamente dizendo, ele não tem o mínimo senso, né, inclusive de segurar decisões que ele acaba fazendo. Ele diz que são decisões judiciais, mas, no entanto, são claras perseguições, né, no campo aí usando o lawfare, usando as instituições para perseguir seus opositores. E essa decisão de 7 páginas deixou muito claro isso. Então, qualquer ministro, qualquer pessoa, na verdade, que tenha um pezinho na realidade, vai concluir lendo aquelas 7 páginas que, primeiro, aquilo resume o puro retrato do ódio que o ministro tem e, portanto, afasta ele de ser imparcial. Ele é totalmente parcial, ele não tem a equidade, ele não tem a distância que deveria haver de um juiz, né? Fora que as outras violações, elas permanecem. Por exemplo, ele jamais poderia ser o juiz da execução. Então, cada decisão que ele dá reforça um problema crasso, que o juiz não deveria acumular essas funções, e é por esse motivo, inclusive, que nossa legislação é bem dividida nessas questões.